Jesus. Amém, meus queridos. Vamos para a palavra? Deixa eu ver aqui. Nós tivemos domingo passado a primeira parte dessa pregação, então eu vou dar só um resuminho, eu não posso perder tempo, porque tem muito ainda, muito assunto. Eu falei que seriam 2 ou 3, já falo que vão ser 3 ou 4. Tem a terceira, hoje vai ser a segunda, tem a terceira. Daí, a hora que eu estiver preparando a terceira, daí eu vou ver se vai ficar na terceira ou vai ter a quarta. Deixa eu ver o cronômetro aqui. Então, eu queria convidar você que não viu, não veio domingo passado, a entrar lá no nosso canal do YouTube, PIB Pirajuí, e pegar essa pregação. Porque talvez, se você só ouvir essa hoje, talvez não faça tanto sentido para você, por mais que eu tente fazer um resuminho, mas talvez você vai falar assim, nossa, eu não estou entendendo, porque o alicerce da mensagem de hoje está toda pautada na pregação de domingo passado. E eu não vou ficar mais 40 minutos ou meia hora falando do que eu já falei domingo passado. Então, eu queria, para que você fosse ricamente abençoado, e eu não tenho dúvida que essa é a vontade de Deus para você, que você vá no canal do YouTube e assista a pregação de domingo passado, que chama Cidadãos do Céu no Mundo. E hoje nós vamos para a segunda parte, Cidadãos do Céu no Mundo, parte 2. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses 3:20 e depois 1 Pedro 2:11. Esses textos eu usei para pregação de domingo passado, mas eu vou repetir para confirmar o tema. Filipenses 3:20 e 1 Pedro 2:11. A Bíblia tem outros textos, outros versículos, mas eu peguei esses dois só para te mostrar aquilo que eu falei. Por que cidadãos dos céus no mundo? Porque nós não somos desse mundo. Você é um ET. Não, brincadeira. Nós somos convertidos e temos a nossa cidadania no céu, nós somos eternos, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos, aguardamos ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Próximo, amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos, alguém que não é natural desse mundo aqui, como estrangeiros e peregrinos no mundo, como que eu e você somos, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Teria mais mas deixa esse texto aqui. E de alguma maneira, eu fiz um paralelo, estou fazendo um paralelo, de quando o povo de Jerusalém, que tinha a cidadania, eles eram os israelitas, a nação deles era Israel, eles moravam em Jerusalém, mas habitavam ali, aquela cidadania, a nação deles, mas por um tempo, um período, eles são exilados, eles são transportados, eles são levados cativos para a Babilônia. E de alguma maneira, isso Deus que permite, e mais do que permitir, Deus os conduz a eles passarem um período na Babilônia, tudo sobre o controle de Deus, a soberania, e Deus de alguma maneira faz uma promessa, olha, vocês vão para lá, vocês vão ficar, depois de ter perdido o templo, a nacionalidade, uma nação poderosa, Israel, na época do rei Davi, de alguma maneira não tinha nação ao redor que pudesse conquistar, porque era uma nação que servia ao Deus Todo-Poderoso, então eles eram uma nação que conquistava todos ao redor, ninguém conseguia resistir o povo de Israel, os judeus, eles eram os bambambãs, porque eles de alguma maneira serviam a Deus, obedeciam ao Senhor, mas por causa da desobediência, porque eles se afastaram do Senhor, eles pararam de obedecer ao Senhor, Deus permitiu que eles pudessem ser enfraquecer, porque Deus tira a mão deles da bênção, e nações vizinhas começam a invadir, e eles de alguma maneira são derrotados, vencidos, e Jerusalém cai.
o templo cai, e o templo era o sinal da presença de Deus, era onde eles cultuavam Deus, era onde Deus estava, habitava, e era o símbolo da religiosidade, do culto daquela nação. Jerusalém era o símbolo da vida cristã, da vida religiosa deles. Mas aquilo cai e eles agora se tornam escravos. Eles sentem morte, perigo, derrota, vem os filhos morrendo, soldados perdendo, o exército deles sendo derrotados, e agora eles são levados para a Babilônia como escravos. E lá na Babilônia, eles choram. Os que ficam em Jerusalém, eles olham ao redor e só vê derrota, morte, estrago. Eles não conseguem acreditar que aquilo um dia teve a bênção do Senhor. Mas a maioria, uma grande parte, vai para a Babilônia como escravo. E lá eles começam a ficar assim, mas e o Senhor não vai fazer nada? Daí tem alguns falsos profetas que se levantam lá e começam a falar assim, não, olha, o Senhor vai livrar vocês, vamos começar uma rebelião aqui, vamos, de alguma maneira, vamos fazer uma rebelião, vamos conquistar a Babilônia, Deus vai estar com a gente. E daí Deus levanta um profeta, principalmente Jeremias, fala assim, meus queridos, calma, quem trouxe vocês foi por causa do pecado de vocês, por causa do erro. Quem trouxe vocês para cá foi o próprio Deus, não dê ouvido para esses falsos profetas. Isso está no texto que nós lemos, Jeremias 29. E daí aquele povo na Babilônia, chorando, desesperado, querendo voltar, querendo que a nação seja restaurada, que a glória de Jerusalém, do poder de Deus, daquela nação pudesse ser restaurada. Mas Deus fala, espera aí, olha, vocês vão ficar aí 70 anos, mas eu vou abençoar vocês aí. Em vez de vocês ficarem aí chorando, faz o seguinte, construam casas, vão trabalhar, vão empreender, vão fazer projetos, porque eu vou abençoar vocês. Mas casem, tenham família, invistam na família, no casamento, nos filhos, nos netos, multipliquem. Não, vamos parar de só pensar em tragédia, vamos começar a viver. Vivam aqui na Babilônia, sejam bênção na Babilônia aqui, comecem a orar para a prosperidade da Babilônia, porque se a Babilônia prosperar, vocês vão ser prósperos. Comece a de alguma maneira olhar para um ângulo diferente para a Babilônia. Eu vou estar aqui abençoando vocês. E o que isso tem a ver? Qual o paralelo que eu fiz? Que muitas vezes nós, povo de Deus, a gente fica desequilibrado, ou a gente fica alienado, é só Deus, é só Jesus, é só a igreja, a gente esquece as nossas responsabilidades na família, a gente esquece as nossas responsabilidades no trabalho. Não, tenho a igreja, é Deus, é Jesus, por isso eu não estudo mais, eu não cresço profissionalmente, eu não procuro crescer, empreender, porque agora é só Jesus. E alguns usam isso até como desculpa, porque nem Jesus é só desculpa para de repente não crescer, não empreender, não batalhar, não granjear o seu pão. Outros usam como desculpa para de alguma maneira não enfrentar, às vezes, a realidade de um casamento complicado, de uma escolha equivocada lá atrás, mas agora você tem que investir nisso. Agora é o teu casamento, você vai buscar, você vai orar, mas você vai cuidar da tua esposa, você vai cuidar do teu marido, você tem que investir no casamento dos seus filhos. Não é porque você é um cidadão do céu, agora você conheceu Jesus, aceitou Jesus, que você não tem mais responsabilidade. Eu quero que se dane Pirajuí, eu quero que se dane a política, eu quero que se dane o Brasil. Não! Deus nos colocou aqui para ser luz do mundo e sal da terra, em todas essas áreas. Nós, como cidadãos dos céus, precisamos brilhar aqui e trazer o reino de Deus aqui nessa terra e fazer, porque Jesus falou, quando vocês orarem, ore assim, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Como que vai ser feita? Eu fazendo, eu agindo conforme a vontade de Deus.
no meu casamento, no meu trabalho, como funcionário, como estudante, como alguém que tudo que faz, tudo que coloca a mão é excelente e tem acima de tudo a bênção do Senhor. Esse povo prospera na Babilônia. Esse povo tem a bênção do Senhor na Babilônia. Esse povo se multiplica na Babilônia. A Babilônia é abençoada por causa desse povo. E isso é a pregação do domingo passado. Falei que não gastaria tempo, gastei 8 minutos. Agora vamos para a pregação de hoje. Porque eu falei que é assim, e a pregação de domingo passado, eu vi que todo mundo ficou assim, ai, é assim mesmo. Então é isso daí, eu vou investir, é isso daí, pastor. Temos que investir na família, temos que investir no trabalho, temos que investir e temos mesmo. Agora, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Então abra sua Bíblia em Jeremias 29, de 10 a 14. Jeremias 29, de 10 a 14. E depois Esdras 1, capítulo 1, do versículo 1 a 5. E depois 64, versículo 64 e 65. Então anota aí de novo. Jeremias capítulo 29, verso 10 a 14, que é a continuação do texto que nós lemos domingo passado. Depois nós vamos para Esdras, capítulo 1, vamos ler do versículo 1 ao 5. E depois o versículo 64 e 65. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, depois de vocês serem abençoados, prosperarem, investirem em tudo isso que eu falei, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar, porque quando eles vão para a Babilônia, o sonho deles era nunca ter ido para a Babilônia. O sonho deles era ter os filhos, investir em família, mas lá na terra deles. O sonho deles era eles investirem no trabalho, era eles prosperarem no trabalho, mas na terra deles. O sonho deles era eles terem a bênção do Senhor, mas em Jerusalém. O Senhor está falando assim, olha, eu vou abençoar vocês aí, mas depois, eu vou trazer vocês de volta. E olha só o que ele fala. Depois de 70 anos eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês e trazê-los de volta para esse lugar, para Jerusalém. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Eu estou permitindo que vocês vão lá para aprender, para de alguma maneira crescer, para trabalhar com vocês. Mas os meus planos são mais altos, maiores do que o de vocês. Planos de dar a vocês esperança e um futuro que vocês nem imaginam. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vai restaurar o altar, a vida de oração. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. O coração de vocês já não estará mais dividido entre os deuses. Vocês não vão começar mais, porque vocês estarão trabalhados. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. É uma promessa. Isso daqui foi declarado antes deles voltarem. Isso daí foi no começo, foi no primeiro ano. No primeiro ano eles recebem essa palavra: olha, vocês estão chorando, mas façam isso, porque eu vou fazer isso. É o que o Senhor fala. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e eu vou acrescentar as demais coisas, vou abençoar. O Senhor sempre, Ele de alguma maneira, Ele fala, olha, Ele apresenta algo, mas fala, eu vou fazer, eu tenho promessas, eu tenho
Eu tenho planos maiores do que o de vocês. E ele fala isso daí. Passaram-se os 70 anos. Vamos para Esdras 1, de 1 a 5. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nesses termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel. Aqui não é só o templo, é reconstruir a nação, Jerusalém. Volte a fazer aquilo que vocês tanto sonhavam. O Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. E que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para que o templo de Deus em Jerusalém, para construir o templo em Jerusalém. Então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cuja o coração de Deus despertou, todos aqueles que de alguma maneira sentiram, foram impelidos pelo Espírito, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Amém? Tem 2 versículos ali, coloca lá os 2 últimos. 64 e 65. Desse mesmo capítulo. Esdras 1, 64 e 65, por favor. Não tem 64 e 65? A totalidade dos que... é 2. A totalidade dos que voltaram do exílio atingiu o número de 42.360 homens. Além dos seus 7.337 servos e servas, havia entre eles 200 cantores e cantoras. Resumindo, 50.000 pessoas voltaram. 50.000 homens voltaram. Eu falei para vocês, depois de 70 anos de espera, depois de 70 anos de alguma maneira, de estar num lugar, numa localidade que não era a pátria, o lugar onde de alguma maneira eles tinham a responsabilidade de reconstruir, de dar continuidade no plano de Deus, na reconstrução. Lembra, tinha a promessa do Messias, a promessa de enviar um Messias, da reconstrução, de um reino messiânico, de tantas coisas. E aquele povo na Babilônia, por mais que eles eram abençoados, e por mais que Deus abençoou e falou para que eles pudessem viver ali, era por um período. Os planos que Deus tinha para eles eram muito maiores, eram planos deles fazerem parte do plano de Deus, de redenção da humanidade, os planos que o Senhor que chegou a mim e a você hoje. E de alguma maneira, depois de 70 anos, eles vivendo numa terra estranha, na Babilônia, eles agora chegam a promessa de Deus. Agora, gente, chegou, glória a Deus, aleluia, Deus cumpriu a palavra, cumpriu a promessa, está todo mundo festejando, todo mundo feliz, tipo vocês assim hoje. E daí, o que acontece? 50.000 homens, vamos colocar 150.000, vamos pensar que os homens aí estão contados filhos também, mas vamos colocar, porque não está contando mulher, então vamos colocar umas 150.000 pessoas voltam. E a minha palavra hoje é sobre isso, porque se você tivesse a noção, estuda-se que, assim como no Egito,
tinha mais de 2 milhões de pessoas na Babilônia. Havia mais de 2 milhões de pessoas, 2 milhões de judeus na Babilônia. E de repente, chega o cumprimento da promessa. E está todo mundo eufórico. Deus cumpriu a promessa. Chegou o grande momento que há 69 anos atrás, era tudo que a gente desejava, era tudo que a gente esperava. Agora, Deus usa o homem mais poderoso do mundo, que nem cristão era, ou que nem crente era, ou que nem judeu era. Nem tinha compromisso com ele, mas Deus quebranta o coração dele, como Deus fala que os corações estão na mão de Deus, Ele inclina para onde Ele quer, não tem gente que Ele não possa dobrar. Ele dobra o homem mais poderoso do mundo e fala assim: agora você vai libertar o meu povo, você vai fazer um decreto assim, 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 assado, porque eu fiz uma promessa, e eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, e eu uso quem eu quiser, eu uso a mula, eu uso gente simples, e eu uso o homem mais poderoso do mundo, e você vai fazer isso daí. E ele faz, e está lá agora, 2 milhões de pessoas podendo sair, como saíram aqueles 2 milhões de pessoas do Egito, mas só sai 100 mil. Por isso que eu falei, gente, você já parou para pensar nisso daí? É que talvez você lendo, não tem todos esses dados, e você nem percebeu nisso daí. Como que diante de uma promessa tão esperada, parece a promessa de Jesus, que o povo os judeus esperaram, daí quando ele veio, a palavra fala que ele veio para o que era os seus, mas os seus não receberam. Está lá, e a gente fica, esse povo é burro, esse povo não sei o que, esse Judas, como que nega Jesus, esse Pedro, como que nega Jesus, Judas como trai, esse povo do Egito, como que fica murmurando tanto, como não teve coragem. E a hora que a gente tem coragem de deixar o Espírito falar dentro da gente, o que a gente ouve é assim, ó, vocês são tudo igualzinho. Porque hoje nós temos a bênção do Senhor, igual aquele povo da Babilônia. Nós temos ordens do Senhor para cuidarmos da nossa família, para prosperarmos, para sermos os melhores funcionários, os melhores patrões, sermos os melhores cidadãos. É para a gente fazer isso, não é para a gente se tornar alienado. Mas temos promessas, temos responsabilidades, temos ordens, que muitas vezes quando cai no nosso colo, a gente faz igual esse pessoal da Babilônia. O que esse povo fez? Começou um a olhar para o outro. Oh, você viu o decreto lá do Ciro? Poxa, legal, hein? Nossa, Deus cumpriu mesmo, hein? Você viu, Deus é... Não, mas você tinha dúvida? Não tinha dúvida não. E aí, você vai? Não sei, estou conversando com a mulher, sabe que a mulher é difícil, né? Mulher agora acostumou aqui com as roupas da Babilônia, os penduricalhos. Olha, veio isso, nem sabia falar de penduricalhos da Babilônia. A mulher gostou das joias da Babilônia aqui, lá em Jerusalém, a coisa é diferente. Os meninos gostaram dos banquetes da Babilônia aqui. Não sei se eles acostumam lá com o negócio de Jerusalém, lá a coisa é mais com a dieta lá um pouco mais complicado, lá aquelas coisas de jejum lá. Então não sei se estou afim não, brigar com a família. Não. Então estou pensando, e você? Eu não sei, né? Você viu, me dei bem aqui, os negócios estão indo bem, abri aquela empresa lá, prosperando até não querer mais agora, deixar tudo isso daí para trás é difícil. E começa, poxa, não, mas você viu que a gente tem que dar, vamos orar, né? Vamos buscar, é a bênção, o pessoal vai lá, a gente ora daqui,
O pessoal vai, uma turma, eu tenho certeza que vai ter bastante gente que vai querer pegar no batente, o pessoal vai lá, igreja tem 300 pessoas, tem um pessoal lá que a gente, e de domingo à noite tá bom, uma vez por mês. Importante é a bênção do Senhor na nossa família, no nosso trabalho. Para que precisar, tem gente orando por nós lá em Jerusalém. Tem gente dando continuidade no reino. Domingo passado foi melhor, né? Passa o tempo do exílio, chega o tempo de regressar. Aleluia, glória a Deus, mas a maioria prefere ficar, não retornar, não se envolver. A pergunta é por quê? E eu tirei 3 lições aqui que se enquadram, talvez sejam os mesmos motivos, porque muitas vezes, numa igreja de 300 pessoas, num universo de 20%, estamos falando em 30% dos brasileiros são evangélicos, mas quantos estão com a cabeça e o coração em Jerusalém? Mais do que estar com a cabeça e o coração em Jerusalém, estão dando as mãos, estão dando os pés, estão dando a vida, estão dando a família, estão dando tudo que construíram aqui. Falando, olha, eu construí tudo aqui, mas sabe por que eu construí tudo aqui? Porque foi o Senhor que me abençoou. Então se o Senhor está agora querendo me conduzir para Jerusalém, para dar continuidade ao seu plano, eis-me aqui, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas muitas vezes não é assim que acontece. Muitas vezes, assim como em Jerusalém, assim como na Babilônia, talvez 5% do povo, dos cidadãos do céu que estão no mundo, se envolvem com o reino que se encontra em Jerusalém, mas ainda são responsáveis por construir aqui na Babilônia. E a pergunta é, por que muitos de nós não nos envolvemos, ou por que muitos de nós ficamos na Babilônia, em vez de diante de uma bênção tão grande, de poder regressar, de poder fazer parte, de reconstruir o templo, de reconstruir os muros, de reconstruir Jerusalém, de participar dos projetos e sonhos de Deus, que são muito maiores do que os nossos, realmente de pisar no templo, que a promessa era que a glória desse segundo templo será maior do que a do primeiro, e eu vou estar lá fazendo parte. No primeiro culto eu vou estar lá, sendo visitado por Deus, eu vou estar fazendo parte. A hora que eu olhar, eu vou falar assim, eu fiz isso, eu fiz parte dessa construção, a minha família, nós estamos aqui, agora Jerusalém está voltando ao prumo, e eu fiz parte disso. Mas por que muitos não? Porque é mais fácil. Com certeza, Jesus comprovou isso enquanto esteve aqui. Falou que o caminho largo, espaçoso, muitos vão por ele, mas ele conduz à perdição. Porém, o caminho estreito, mais apertado, de às vezes renúncias, de decisões difíceis, de envolvimento, de comprometimento, é o caminho mais apertado, porém esse caminho é o que conduz à vida, vida eterna, vida abundante. É aquele que de alguma maneira Deus enviou Jesus para morrer, para que você pudesse entrar por ele. Jesus é a porta, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus, eu quero dizer que está em Jerusalém, não está na Babilônia. Por isso que o nosso coração, os nossos olhos precisam estar em Jerusalém. A bênção de Cristo pode estar na Babilônia com você, mas só se o teu coração estiver em Jerusalém, aonde Ele está. Amém? Por quê? Então vamos lá. Meu Deus, me ajuda. Por que muitos não se comprometem, muitos não... Primeiro, porque a bênção
tomou o lugar do abençoador. Porque muitos não regressaram para Jerusalém, porque muitos quiseram ficar ali na Babilônia, porque a bênção tomou o lugar do abençoador. Deus me abençoou tanto ali, quando eu cheguei, eu estava desesperado, mas de repente, eu recebi palavras, de repente, o profeta falou que era para eu cuidar da minha casa, que eu cuidar da minha família, que eu teria a bênção do Senhor, que Ele me abençoaria no meu trabalho, que era para eu estudar, que era para eu prosperar, e eu fiz, e Ele me abençoou, Ele me prosperou, Ele me deu uma família maravilhosa, eu tenho filhos, eu tenho um marido, eu tenho um casamento, eu tenho um trabalho, eu cresci, eu me dei bem, eu estou bem na vida, e glória a Deus. Só que tem um detalhe, agora, por conta de tudo isso, eu não tenho tempo mais para o abençoador. Ele fez tudo isso para mim, e agora Ele está me chamando para de alguma maneira ir lá para Jerusalém. Agora, cara, ó, eu estou com 5 filhos, com 10 netos, eu tenho mais um trabalho, eu tenho mais funcionário, eu tenho não sei o quê, eu construí algo aqui. Olha, eu fui tão abençoado. Agora eu não tenho tempo de ir para a igreja, agora eu não tenho tempo de ir na célula, agora eu não tenho tempo de fazer nada para o Senhor, porque agora Deus me abençoou tanto, que eu não posso me comprometer com o reino dEle. Deus me abençoou tanto com os meus projetos, Deus me incentivou, me abençoou, me falou para eu progredir, para eu fazer, e eu fiz, e Ele me abençoou. Agora não dá para eu agora fazer os planos dele. Agora ele tem plano de conquistar Pirajuí. Puxa, mas eu tenho mais o que fazer da vida. Isso daí é para quem não tem trabalho. Isso daí é para quem não tem família. Isso daí é para quem não tem compromisso. Isso daí é para a turma que não tem nada que fazer. Porque eu tenho muita bênção. Tenho muito compromisso. Quanta gente passa dias orando por um filho, de repente Deus dá um filho, agora aquele filho tomou o lugar, tomou o tempo, tomou o horário, tomou tudo aquilo. Deus de alguma maneira vem, eu quero o talento que eu dei para você. Não posso, porque não dá para deixar minha filha, não dá para deixar meu filho. Aqui nós temos exemplos, aqui muitos, mas a gente pode citar Lucas e Kelly, que está todo mundo aqui, me perdoe, porque poderia citar muitos outros, mas aqui vem na cabeça, é o primeiro que a gente fala. Quantos de vocês, a moçada cansa de ver a Kelly trazendo nas reuniões de orações dos jovens aqui, meia-noite, 1h, traz as crianças dormindo, coloca colchonete aqui, talvez fala assim, é loucura, pode pegar um resfriado, mas de repente nunca pega, não sei porquê. De repente, se pega, Deus cura, Deus está com a mão, Deus está abençoando, Deus está fazendo, porque a bênção do Senhor nunca tomou o lugar do abençoador, porque sabe que quem deu a bênção vai continuar abençoando a bênção dele, vai continuar abençoando a família. Não, eu não posso pedir um casamento, pedir um namorado, arrumou um namorado, mas o namorado que arrumou não tem nada a ver com o abençoador. Agora eu dou tchau para o abençoador e falo assim, Deus, quando o namorado quiser ir para a igreja, eu volto para a igreja. Meu querido, pedi tanto um trabalho, agora por causa do trabalho, não estou falando para você faltar de trabalho, mas por causa pedi tanto recurso financeiro, agora tenho recurso financeiro, mas agora não dá, se der um dia recurso financeiro, eu quero ajudar a igreja, quero ajudar as obras, quero ajudar o ministério infantil, quero ajudar tudo. Aí não, agora, peraí, porque veio, junto com o recurso financeiro, veio um monte de, porque agora comprei um carro, porque agora fiz isso, comprei uma casa, agora estou reformando, estou fazendo não sei o quê. Não dá para, porque agora, não dá para eu voltar para o plano de Deus, porque eu estou muito ocupado com os meus agora. Porque foi Ele que falou, e aqui eu estou falando, por isso que eu falei domingo passado, que o grande erro do povo de Deus está aqui no equilíbrio. Tem os que ignoram por conta de igreja, por causa de Deus, por conta em nome disso, acaba ignorando. Deus não quer que você seja negligente no trabalho, negligente com a família, de jeito nenhum.
Mas ele tem uma premissa: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você acha que eu deixar? Não, agora eu construí uma família aqui, eu construí um trabalho aqui, eu vou ter que reconstruir lá em Jerusalém. Meu querido, se é Deus te chamando, se Ele foi capaz de abençoar você em Babilônia, Ele não vai fazer infinitamente mais em Jerusalém, aonde Ele quer realizar os planos dEle. Se Ele foi capaz de te abençoar, enquanto era um plano por conta das nossas desobediências, Ele está te abençoando. Imagine quanto mais Ele vai te abençoar, quando você decidir: não, eu vou fazer parte, eu vou reconstruir o templo, eu vou fazer parte dos projetos e planos de Deus, eu vou lá, tá sendo o primeiro a fazer, eu vou colocar os projetos de Deus em primeiro lugar. Meu querido, Ele vai te abençoar mais na tua casa, na tua família, nos teus filhos, nos teus negócios, pode ter certeza, porque Ele é o Deus de toda a bênção. Glória a Deus. Tem muita gente que fica com freio de mão puxado, sempre não posso servir, não posso me comprometer por causa de compromissos. Meu querido, quando surgem situações, e daí, muitas vezes Deus permite situações, porque daí você muda a agenda, você muda finanças, você muda dia, você muda tudo, porque daí faz parte das tuas prioridades. Um dia falaram, e tem essa premissa, isso daí não é a igreja que fala, isso daí o mundo corporativo, os coaches aí da vida, mas isso também se pega, claro. Você quer saber o que um homem prioriza? Você vai lá, vê a agenda dele e vê o cartão de crédito ou extrato bancário, vê com que ele gasta tempo e vê com que ele gasta dinheiro, porque o que ele prioriza, ele investe tempo, o que ele prioriza, ele gasta. Nós priorizamos os nossos filhos e precisamos priorizar, porque é vontade de Deus, nós precisamos cuidar. Você deixa de comprar, não, estou precisando de uma camisa nova, puxa, mas daí você olha para o pé do filho crescendo, você fala assim: não, mas meu filho está precisando de sapato. Você não pensa duas vezes, você deixa de comprar camisa, você fica 5 anos sem comprar camisa, mas sapato para o teu filho, você compra todo ano, porque você prioriza o filho. E não está errado, não estou falando aqui como erro, eu só estou mostrando que aquilo que nós priorizamos, nós investimos. Ah não, eu priorizo família, eu priorizo trabalho, priorizo dinheiro. Você sai de um trabalho e arruma outro. Prioriza o sustento, a gente prioriza. Você trabalha 1, 2, 3, no feriado você arruma outro trabalho. O que você vai? Eu priorizo o lazer. Você vai lá para o cara está lá, você vai à agenda dele, está lá o lazer. Eu priorizo. Será que se o Senhor olhasse para a nossa agenda hoje, para a nossa semana, para os nossos horários, para a nossa conta bancária, estaria a prioridade de Jerusalém, da nossa pátria, dos planos dele, do reino dele, ou só estaria os meus planos na Babilônia? Que o Senhor ministre conosco em nome de Jesus, porque isso é um chamado. E aqui eu vou falar na próxima semana, porque essa semana não vai dar. Eu vou até separar aqui as consequências dessas escolhas, a consequência de quem ficou na Babilônia por conta dessas situações que nós estamos falando, e da consequência de quem decidiu romper com tudo isso e cumprir o chamado de Deus. E isso a gente pode fazer tanto usando a Bíblia e usando os testemunhos em nome de Jesus. Amém? Segundo, senão eu não acabo com isso aqui. Primeiro então, porque eles continuaram na Babilônia, a maioria não quis voltar, porque a bênção tomou o lugar do abençoador. Segundo, por causa do excesso de Babilônia e a escassez de Jerusalém. Eu poderia aumentar com isso, por causa do excesso de Babilônia no coração, na mente, nos olhos, na vida,
E por causa da escassez de Jerusalém, no coração, na mente, nos olhos dessas pessoas. E quando eu falo isso, eu quero dizer, durante 70 anos essas pessoas foram bombardeadas com a cultura, com os negócios, com as festas. Eles passaram 70 anos só vendo o que acontece na Babilônia, como que funciona na Babilônia, como que se negocia na Babilônia, como que se aprende na Babilônia, o que se faz na Babilônia. E de alguma maneira foram esquecendo de como que é em Jerusalém, como que são os negócios em Jerusalém, o que se ouve em Jerusalém, como são as festas em Jerusalém, qual é a cultura de Jerusalém. Não, mas eu estou encalacrado aqui, e 70 anos só Babilônia, Babilônia, cultura, comida, festa, bagunça, fervo. De repente passa 70 anos, vamos voltar para Jerusalém? Puxa, está tão bom na Babilônia. Cara, Babilônia, eu nunca imaginei que Babilônia fosse tão legal assim. Mas 70 anos atrás você estava chorando. Porque 70 anos atrás, meu coração era de Jerusalém. Hoje meu coração já é da Babilônia. Será que o nosso coração não tem sido contaminado, contagiado? E aqui eu quero fazer duas separações rapidinho. Os adultos, nós somos bombardeados aqui nos estudos, nos relacionamentos. A TV é só Babilônia, é só mundo, é só mundanismo, é só cultura do mundo, é só valores, princípios mundanos, internet, no trabalho. Tudo é voltado para a cultura desse mundo, assim como eles. De alguma maneira, o que eles tinham agora era Babilônia. E aquilo foi entrando em seus corações. Aquilo foi entrando na mente deles. Aquilo, de alguma maneira, depois de 70 anos, eu acho que eles esqueceram de onde eles eram. De alguma maneira, eu acho que eles já tinham até se misturado, de alguma maneira, e a prova é essa, porque se eles não se sentissem bem na Babilônia, eles não queriam ficar, eles iam estar, que hora deu? Já deu? Não, podemos voltar, vamos, não, o rei dá tudo que eles precisam. Fala que eles iam sair, não, mas eles vão sair pobres, não. Fala que eles vão sair, o rei decretou que eles recebessem ouro, prata, que todos os vizinhos, igual saíram lá do Egito, eles iam sair de mãos cheias, eles iam sair abençoados, mas eles iam deixar as festas, eles iam deixar as guloseimas, os banquetes, o palácio, os negócios, o dinheiro, a jogatina, as farras. Isso não tem em Jerusalém. Meu querido, para nós aqui, sabe por que muitas vezes nós não queremos nos envolver com as coisas de Deus, com o reino? Porque o nosso coração tem muito mais coisa do mundo. Mas por quê? Natural, a gente vive nesse mundo, a gente vive assistindo televisão, a gente vive estudando, a gente vive na internet. E quão pouco, eu falei, excesso de Babilônia e escassez de Jerusalém. Faz um balanço de quanto tempo de televisão, quanto tempo de Bíblia, quanto tempo de internet, quanto tempo de louvor, quanto tempo de série e quanto tempo de pregação, quanto tempo de ficar vendo Facebook, Instagram, essas porcarias, foto que os outros postam, tanta coisa nessa internet, quanto tempo? E faz um balanço, quanto tempo lendo um bom livro sobre o reino, sobre Jerusalém? E daí, Marinho, você vem me falar
sobre se comprometer com Jerusalém ou com as coisas do reino. É fácil nessa hora que se tem o desafio, vamos construir, vamos reconstruir o reino. Acho que não. Vamos ficar aqui. Tá tão bom aqui na Babilônia. Por último, nesse texto, eu queria falar sobre as crianças. Se eles ficaram 70 anos, você concorda que quem tinha 65, 67 nasceu na Babilônia? Quantas crianças, quantas pessoas nasceram na Babilônia e não tiveram contato nenhum com Israel, não participaram de cultos, não perceberam, não ouviram os sacerdotes falando. Então eles, mais do que nunca, não tinha nada de Jerusalém. Porém, tinha uma responsabilidade em Israel, que é a nossa responsabilidade hoje. Abra sua Bíblia, Deuteronômio 6, de 1 a 9. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno. Obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa, para que vocês sejam abençoados, para que vocês, seus filhos, seus netos, ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhes irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência, com perseverança a seus filhos, converse sobre elas quando estiverem sentados em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, ou seja, sempre. Quando estiver andando, quando estiver sentado, quando estiver andando pelo caminho, quando você for deitar, quando você for levantar, é o tempo inteiro conversando sobre Jerusalém, sobre as palavras, para que isso gere temor. Vocês têm que estar falando, olha, nós estamos numa terra estranha, na Babilônia, mas o Senhor prometeu que, dando um tempo certo, Ele vai nos resgatar, e nós voltaremos para Jerusalém, vamos reconstruir, porque os planos do Senhor para nós, é muito melhor do que tudo isso que nós temos vivido, é de alguma maneira ir gerando coisa no coração das crianças, é contar a história bíblica, é começar a falar que Deus é o melhor, que Deus é fiel, que Deus é maravilhoso, que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, é o Senhor, é falar sobre a morte e ressurreição de Jesus, é de alguma maneira ir introjetando, inculcando o temor do Senhor na vida de uma criança. Mas hoje quem tem tempo para isso? Então dá-lhe galinha pintadinha. Então hoje dá-lhe tudo que distrai as crianças. Tudo bem, não dá para distrair com coisas, com desenho. Hoje eu vejo um monte de igreja tentando fazer de tudo para que tenha acesso a isso. Mas eu acredito que lá também os pais envolvidos com os negócios, os pais envolvidos com o trabalho, os pais, eu acredito que eles tenham esquecido de introjetar Jerusalém, o reino, os projetos.
E essas crianças cresceram com excesso de Babilônia e escassez de Jerusalém. Eu vou voltar aqui porque eu passo apurado com esse. Você viu? O diabo é tão sujo, tem investido tanto com as crianças, que aqui hora que acaba a pilha do microfone. Você pode achar que é coincidência. Amarre-as como um sinal nos braços e prendas na testa, falando sobre a palavra, o ensino. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O que Deus está falando é, gente, não perca a palavra de Deus de vista, coloca, inculca no coração das crianças, fale dia, à tarde, à noite, fale, gere temor, faça com que as crianças tenham noção de que elas estão na Babilônia, mas que elas são de Jerusalém, que elas de alguma maneira estão no mundo mal, mas que elas têm um Deus que cuida, que ama, que tem planos muito maiores, que elas podem passar frustrações, mas elas vão saber que tem um Deus que cuida, que ama, que vai estar sempre do lado delas, e mais, que tem sempre um plano para elas. Eu falo, meu pai não deixou herança, não tenho herança, mas a maior herança que Ele deixou e que tem me sustentado nas perdas, nas tribulações, nas dificuldades, em situações terríveis, são as histórias, é a palavra de Deus, a fé, aquilo que foi colocado no meu coração. Eu desde muito cedo ouvia sobre Jesus, me sentia, chegava na escola, via que eu era diferente, porque faziam-se coisas diferentes, eu chegava para minha mãe, para meu pai, olha, o pessoal fez isso. Não, meu filho, você é diferente. E eu cresci com o maior orgulho de ser diferente. Hoje os pais ficam com medo, não, faz tudo, seja igual a massa, porque meu filho pode sofrer bullying, meu filho pode ser, não, você tem que fazer com que o teu filho tenha a noção de que ele é um super-homem, que ele não é desse mundo, que ele é um profeta, que ele é alguém diferente. Se dependendo, se você colocar isso no coração dele, nada vai abalar ele. Ele pode estar lá como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram lá com 15 anos, mas eles não tinha ninguém falando, Daniel, ó, não pode isso, não pode aquilo. Fala que Daniel, ele colocou no seu coração não se contaminar com os banquetes da Babilônia. E olha quem foi Daniel. Mas sabe por quê? Com certeza ele ouviu, foi inculcado no seu coração, na sua mente, aquilo, ele tinha um temor e ele sabia que ele tinha um Deus que não importava onde ele estava, Deus tinha um plano. E fala-se, e a história não está na Bíblia isso daqui, mas muitos falam que quem de alguma maneira relatou, porque era muito íntimo, todo mundo, Daniel foi o cara, como José foi para o Egito, Daniel foi para a Babilônia. Os reis, passaram-se 4 reis diferentes, e Daniel tinha moral com todos. Você vê Dario, quando colocou Daniel na cova dos leões lá, ele não dormiu a noite de preocupação com Daniel, vê se Daniel tinha moral com o cara. Mas fala-se que Daniel foi quem falou para Ciro, sabia que Deus fala de você? Sabia que está num tempo que Deus que te deu tudo aqui, e Deus te deu para algo, para você libertar os judeus e fazer isso. Ciro falou assim, eis-me aqui. Você tem noção, Daniel, mas hoje, os nossos filhos, essa moçada, não tem coragem de, quando é confrontado, você não vê pornografia? Lógico que eu vejo, porque eu achei que você não gostasse disso. Achei que você não tem princípio, você concorda com isso? Concordo, não sei, né, cada um, a gente não tem coragem de se posicionar, a hora que é chamado para fazer, não, eu tenho minhas coisas, eu quero chegar lá, vou terminar, quero chegar no domingo que vem para vocês verem, e quero deixar aqui para que vocês percebam
a consequência disso, meu amor, estou chamando, eu amo tanto essa igreja que é a terceira, quarta vez na pregação que eu chamo a igreja de amor, mas é amor mesmo. Vamos lá, meus queridos, que a gente possa trocar a galinha pintadinha por um Jesus pintadinho de vermelho na cruz do Calvário, mostrar assim que tem, trocar Thanos é para os grandes, né? Os pequenininhos tem outras coisas. Começar a mostrar, contar a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Começar a contar as histórias do povo de Deus, essa criançada saber. Porque isso vai gerar fé e vai contrabalancear com o excesso de Babilônia que todo mundo já tem, com o excesso de Jerusalém. Está faltando. Para os adultos, eu não li 2 textos. Falei para o Lucas esses dias, numa conversa, falei, a gente hoje, parece que a gente tem uma comunhão, eu tenho visto jovens aí, que gostam de estar junto, e eu fico feliz, e isso é uma bênção para a igreja, mas às vezes, eu acho que falta um pouquinho de Jerusalém, a gente está junto, mas às vezes falta a gente estar junto, falando de Deus, falta a gente estar junto, falando do sonho de Deus, falando da oração que nós tivemos, da experiência, falando, olha o que a Bíblia fala, para ter mais Jerusalém no nosso coração, Colossenses 3,16 e Efésios 5,19, e daí eu vou voltar nisso que eu estou falando, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensine e aconselhe-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. O próximo texto, Efésios, eu não falei? Efésios 5,19. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Sabe, eu quero falar, vou voltar um pouquinho nessa igreja há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, talvez 23 anos atrás, quando essa igrejinha era lá no em frente ao Correio. Ela teve algo que essa igreja está vivendo aqui, um tempo atrás, lá começou um movimento de jovens também, lá, chegamos a ter naquela igrejinha, 130, 150 jovens ali, e sabe como foi? Lá foi assim, começou um ir no monte, aí daí outro reunia lá, chamava para um culto, e daí começava a falar do que tinha acontecido no culto, que um tinha sido batizado no Espírito Santo, que um tinha falado em línguas, um chegou lá, na primeira vigília já foi batizado no Espírito, e daí foram no monte, viram o graveto brilhar, e daí todo mundo começou a falar, e daí começaram a falar, daí um começou a falar assim, nossa, eu comecei a orar de madrugada, daí um dia lá em casa aconteceu isso, daí começaram a falar, o pessoal ia para o lanchódromo, fazia um monte de mesa lá, juntava a mesa, mas sabe qual era a conversa? Era salmos e hinos e cânticos espirituais, era conversa de coisas espirituais, era conversa de Jerusalém, tinha menos Babilônia e mais Jerusalém. Hoje está faltando mais a gente se reunir para falar o que Deus tem feito, mas às vezes Deus não tem feito, mas Deus não tem feito alguma coisa errada. Sabe por que Deus não tem feito? Porque a gente tem decidido ficar muito na Babilônia só com as nossas coisas, mas se a gente começar a falar, sabe, está chegando o tempo que Deus está voltando, que Jesus está voltando, está chegando o tempo que Ele vai restaurar tudo isso, está chegando o tempo das promessas dEle se cumprir, está chegando o tempo, e nós precisamos estar dispostos a fazer parte dessa última colheita. Eu quero estar lá fazendo, não, estão falando lá que não tem mais líder, não, eu quero me colocar, estão falando lá que ninguém mais quer trabalhar no Ministério Infantil, eu quero estar lá, estão falando que, não sei, que esse tempo difícil, está todo mundo com medo, não, eu quero fazer parte disso daí, e eu vou me colocar, eu tenho meus negócios, mas eu vou colocar Deus, os planos, os sonhos dEle em primeiro lugar. Por último, um falso senso de independência. Tenho certeza que um dos motivos também, o terceiro e último, um falso senso de independência. Eles, depois de 70 anos, é possível que eles tenham pensado assim, é possível viver sem o templo, é possível viver sem Jerusalém, é possível viver longe do Senhor, porque olha, vivemos aqui 70 anos,
e nada aconteceu. É possível. Lembra que Jerusalém simbolizava a comunhão, a presença de Deus. E daí, muitos de nós não nos envolvemos, não vamos mais, porque nós estamos encalacrados de Babilônia. Nós estamos vivendo a Babilônia, mas somos cidadãos do céu. Vamos na igreja e parece que tudo vai bem. Então por que ter que voltar? Por que ter que se comprometer, se aqui está tão bom? Se mesmo distante, nós temos a bênção do Senhor. Se mesmo aqui na Babilônia, eu tenho dinheiro, eu tenho os negócios, eu tenho a minha família, eu tenho tudo. Para que igreja? Eu estou percebendo que eu vivo sem isso. E aí está a humanidade. E infelizmente muitos, povo de Deus que conhecem, que experimentaram o dom de Deus, a graça, eles vão, às vezes se afastam, se envolvem com a Babilônia, com seus projetos pessoais, mas eles têm fé, eles acreditam, eles olham para Jerusalém, vê o pessoal se movendo, indo para lá, e eles até falam assim, nossa, que legal. De vez em quando eles dão uma inspecionada, porque eles têm condição, eles vão lá olhar e falar, nossa, olha, o pessoal está fazendo, está legal, oh, vai ter até um tempo para a gente orar agora, quando quiser a gente vai lá e ora. E esse senso de, uma sensação de que eles não precisam mais daquilo, porque eles conseguiram, durante esse tempo, esse período, ficar tudo bem. Mas é enganoso, é só uma sensação. Sabe por que eles ficaram bem? Porque isso era plano de Deus. Esse tempo, quem os colocou lá e falou para que eles ficassem e que eles fizessem e que abençoaria, era o mesmo que agora estava chamando eles para outro lugar. A nuvem estava se mexendo. Eles tinham a bênção do Senhor, porque a nuvem de Deus estava sobre a Babilônia. Mas a nuvem ia se movimentar. E tem muita gente que não se compromete, que não vai além, porque Deus, às vezes, você está nos teus 40 anos de deserto, até Moisés teve 40 anos de deserto. Moisés, o libertador, ele achava um dia que estava pronto, enquanto ele estava lá com 40 anos para libertar o povo, ele tenta lá ajudar, ele mata, faz por conta, Deus dá um gelo nele, ele fica lá no deserto, lá 40 anos, parece que esquecido, mas Deus estava lá com ele. Mas a partir do momento que Deus vai lá e fala, Moisés, vamos, agora é a hora. Se for lá no texto, você vai ver que Moisés tentou, não. A última vez que Moisés falou, não sei o que, fala que Deus cirou. Eu quero dizer, e daí vai para a próxima, o que aconteceu com esse povo, com esses 1.900.000 pessoas, que de alguma maneira, um senso de, acho que está tudo bem, eu estou bem aqui, estou com a bênção de Deus, Deus está me abençoando, eu não preciso de igreja, eu não preciso de comunhão, até mesmo porque você tem noção da bagunça que vai ser esse retorno, você tem noção de ter que, aqui eu trabalhei para mim, para minha família, agora ter que cuidar dos outros, ter que construir templo para, não é só para mim, é para todo mundo, ter que me doar em prol do reino, em prol da igreja, não é em prol da igreja, é em prol do reino, é em prol das promessas de Deus, é em prol do cumprimento daquilo que Deus quer fazer na vida de Pirajuí, na vida dessa igreja, na tua vida. Às vezes nós achamos que estamos fazendo
fazendo favor para os outros, mas não, na verdade, nós só estamos obedecendo a Deus, e à medida que nós obedecemos a Deus, ou à medida que nós seguimos a nuvem, nós só estamos protegendo aquilo que Ele já nos deu, aquilo que Ele já nos abençoou. Muitas vezes nós estamos querendo, achando que, não, está tudo bem, eu não vou porque está tudo bem. Meu querido, muitas vezes aí você entende, porque muitas vezes a casa cai. Pessoas que se sentem, não, está tudo bem. A tal frase, quem não vem por amor, vem pela dor. Não, ó, estou tranquilo, vou lá, faço, não sei o que, tal. Não, ó, não preciso, estou bem, eu e Deus aqui. Não, meu querido, eu quero dizer que Deus ali estava chamando aquele povo, falando, pessoal, deu, agora já vamos voltar, vocês já brincaram, vocês já fizeram, vocês já aprenderam, agora o meu plano de redenção. E se você pegar o capítulo 30, 31, 32 de Jeremias, você vai ver as promessas maravilhosas de Deus. Fala, eu vou restaurar, eu vou trazer vocês de volta, eu vou fazer dessa terra, essa terra que ficou árida, que ficou seca, eu vou fazer ela frutificar, eu vou fazer vocês prosperarem. Aqui vai nascer um renovo, falando sobre Jesus. Vocês vão ser responsáveis por uma renovação espiritual, por um avivamento. E é interessante que ali se inicia, depois dessa última reforma, o período interbíblico, o período que tem um tempo de quietude até a vinda de Jesus. E para mim, tem tudo a ver essa palavra, porque Deus está chamando, dando uma chacoalhada na igreja para falar, pessoal, vamos levantar, vamos começar a fazer, vamos lá trabalhar, vamos reconstruir as ruínas, vamos reconstruir o altar, vamos reconstruir o templo, vamos voltar a ter noção de que nós não fazemos parte dessa Babilônia, vamos voltar a pensar nas coisas de cima, vamos lembrar que nós não somos daqui, nós somos do céu. E mais do que lembrar que vocês são disso, mas antes de vocês voltarem para o céu, vocês precisam reconstruir algo que foi derribado. O que é o evangelismo, o avivamento, o acordar, que sabe quando Jesus vai voltar? Quando todos ouvirem a palavra de Deus. Será que aqui em Pirajuí tem gente que não ouviu? Pode ter certeza que tem. E será que não foi por minha causa, por tua causa? Nós precisamos, enquanto nós ficarmos só pensando na Babilônia, no que a gente tem vivido, talvez alguns vão se levantar, como lá aconteceu, vão se levantar. Aqui já tem gente se levantando, ali em Marília já tem gente se levantando, em cada lugar tem gente se levantando. Mas eu gostaria que todos nós pudéssemos nos levantar conscientes de que nós estamos sendo chamados para voltar para Jerusalém. E isso fala assim, não, às vezes é o céu. Não, nós estamos sendo chamados para trabalhar nesse último período, para nos tornarmos trabalhadores dessa reconstrução, desse reino de justiça, de paz, aqui nessa terra. Voltarmos mesmo no nosso lugar. E aqui já vai a última palavra. Com isso, eu não estou falando para você abandonar tudo isso que eu falei na primeira palavra, porque essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a tua casa, a tua família, tudo isso que Ele te abençoou para conquistar, esteja debaixo da nuvem, da bênção dEle, porque debaixo da nuvem é onde que está a bênção dEle, quer seja num deserto, quer seja na Babilônia, ou quer seja numa reconstrução em Jerusalém. O importante é nós seguirmos os planos dEle, que são maiores do que os nossos. E quando nós temos coragem de nos levantar
e de perceber que às vezes nós estamos muito envolvidos com essa vida, com essa terra, que nós estamos buscando muito mais o dinheiro, muito mais o prazer, muito mais as coisas dessa vida aqui, e o Senhor veio nos falar que nós precisamos lembrar, relembrar, que nós não somos cidadãos aqui, nós somos cidadãos do céu, e enquanto nós estivermos aqui, nós só estamos construindo, ajuntando tesouro, lá aonde será a nossa eternidade, para todo sempre. Sabe o que você vai levar daqui, meu querido? Sabe o que você vai levar daqui? Só o que você fez para Ele. Você não vai levar teu carro, você não vai levar a tua casa, você não vai levar as tuas horas de não sei o quê. Agora, o tempo que você passou reconstruindo os muros, o tempo que você de alguma maneira serviu Ele, o tempo que você dedicou e falou assim: Senhor, eu abro mão de tudo. O Senhor quer que eu volte? O Senhor sabe o que eu tenho aqui, mas eu quero dizer que nada disso me prende. É isso, Deus não nos impede de ter nada, pelo contrário, Ele nos abençoa para ter, Ele nos dá, só que nada disso pode nos impedir, da hora que Ele falar, vamos voltar, vamos trabalhar, vamos cooperar com o reino. Ah, não, acho que eu não quero. No próximo domingo, você vai ver o que isso gera, quando você fica na Babilônia, decide ficar, e quando você decide voltar para Jerusalém, em nome de Jesus. Ministério do Louvor.